esperando somente você, né? Bora. Rapaz, você não Fala. tá certo, não. Você tá mais que certo, velho. Você tá certíssimo. Rapaz, nós estamos aqui começando mais um podcast exclusivo aqui, diretamente da cidade de Goiânia. De cá, quem tá falando com você é o Luzielton, de cá também é meu amigo Eric Brainer. É nóis. Nós vamos falar um pouco hoje sobre um livro aí que nós lemos, não é resenha, mas esse livro aí, ó, para você que nunca leu, nós recomendamos. E, assim, sempre que a gente traz um tema, principalmente de livro, é algo que a gente leu, que trouxe um impacto para a nossa vida aí, né? Com certeza. E hoje nós vamos falar aí sobre maturidade. Que maturidade não significa algumas coisas que nós vamos aprender aí hoje, né? Tá misterioso, hein? Que ser, mas é aquele velho mistério, né? Entendi. Mas é um tema que eu gosto muito massa, e que a gente é precisa muito, né, cara, aprender sobre maturidade. E aí, quero fazer algumas perguntas pra você, pra gente aprender. Show do que eu- milhão, eu quero aprender com o mestre. mestre. Inclusive o pessoal não sabe, né? O quê? Que tu é um mestre. Mestre linguiça? É doido, é? Ih, que história é essa? Não, tu é mestre. O seu chamado é para mestre, né? Uns para pastores, outros para apóstolos, É outros bem para o texto mestre. aqui, ó, que tá escrito aqui, que nós vai ler aqui, ó, não, Efésios então- 4. Lê aí, então. Já? moço. Já, Já, ué. não, eu vou ler ele Chama, aqui pra nós chama, já não. fazer uma introdução. Eu duvido. Introdução, quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. Olha, Efésios capítulo 4, verso 11. Verso 11. Deixa eu botar a Bíblia aqui, porque a letra é pequena. Vamos ver. Ó. Você vê Ó. a idade vai Ó. moldando a Rapaz, distância. vou pôr que você pra você... ler aqui, viu, papai? E ele mesmo concedeu, Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como menino, agitado de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí o texto continua aqui, e aí já Olha ficou aí. longo, né? Mas é justamente isso, né? Para que nós cresçamos, amadureçamos aqui, o texto até usa varonilidade, né? Que é aquela característica de um homem na sua idade plena, né? Sim. E aí em Jesus, a referência é sempre Jesus, né, cara? Então, assim, eu acho que talvez esse conceito de maturidade que a gente vem trazer, que o livro vem trazer, é muito esse, né? De nós crescermos na vida toda, né? E a gente você até leu Sim. aquela frase bonitinha sua aí, que para nós crescermos na vida, não só de experiência de tempo, mas crescer em maturidade mesmo, Sim, né? Para sim. alcançar aquele nível que Jesus quer que a gente alcance. E assim, alcançar o nível que Jesus quer que a gente alcance, e é o nível dele, né? O próprio Com nível certeza. dele. Sim. E não é ser mais criança, né? Deixar de ser criança, Sim, tomar o texto atitudes fala, né? de um homem ali, de boas decisões. E maturidade nem sempre, aliás, tá ligado à idade, né? Sim. Ou a tempo de igreja, essas coisas aí. A maturidade está ligada a um comportamento, a busca ali, algumas coisas. E para você, assim, qual que é a maior importância da maturidade? Cara, ixi, é tanta coisa, né, velho? Eu tava. É, Não, porque certo. assim, eu acho que é um negócio muito geral, né, velho? É, Porque principalmente quando a gente parece que quando é imaturo, parece mais do que quando é maduro, né? Sim. Porque as atitudes de quem é imaturo, em tudo na vida, vai interferir. Tipo assim, você vai ver, dá na cara. Fala, "Ixi, ela moço, destaca mais do que a maturidade, né? Exatamente, né? Parece que ela destaca mais. Então, assim, nós precisamos de ter um comportamento maduro pra gente ter a visão, sei lá, acho que é uma visão mais geral, mais ampla, Sim, né? plena, né? Das coisas da vida mesmo. Tipo assim, dos problemas que acontecem, das coisas boas que acontecem também Sim. e tal. E quando quando falta essa maturidade da qual a gente tá falando, tudo fica mais complexo, né? Tudo Sim. fica mais, assim, maior do que é, ou coisas importantes
não são tão... Parece que, assim, tá tudo errado, né? Tá tudo, assim, com uma visão que não é a que deve ser mesmo. Um acontecimento, uma coisa... E, assim, isso acaba que essa maturidade ou imaturidade, ela aplica em coisas boas e coisas ruins, né? Coisas boas... Sim. Ou não tem a importância, ou tem uma importância deturpada do que deveria ser mesmo, sabe? Ou coisas ruins também tem uma importância maior do que, aconteceu tal coisa. Tem um exemplo clássico, assim, que eu penso, né, que é clássico pra gente, que é de igreja. Aqueles irmãos ou irmãs que ficam chateados e não sei o quê, porque o pastor passou e não cumprimentou ela. Não, gente, eu pelo não deu amor de tchau Deus. pra mim hoje. Então hoje eu tô bem, não, porque o pastor não cumprimentou, ele tá com raiva de mim, não sei o quê. É um exemplo, assim, de uma coisa que era pequena, que é sem importância de nada, não muda nada na vida de ninguém, Sim. que se torna um problema, né? Vira um bicho de 7 cabeças. Vira um bicho de 7 cabeças. As coisas que não deviam ser problemáticas se tornam problemáticas. E aí, assim, por outro lado, coisas boas deixam de ser enxergadas como coisas boas. Com certeza. Porque a pessoa não tem, assim, né, esse desenvolvimento mental que a gente tá chamando aqui de maturidade, né? Sim. Eu tava ouvindo um podcast, eu ouço muito podcast, por isso que a gente faz podcast, eu gosto de podcast. Parabéns. E aí, eu não lembro quem que tava falando, que foi assim, que ele tava recebendo muito comentário, e aí ele ia, e os comentários negativos, ele começava a responder o povo. Uhum. Aí ele falou assim, que ele entendeu, né? Que ele estava dando muito mais atenção àquilo que estava odiando do que aqueles que estavam gostando, sendo que quem estava gostando era bem mais. Sim, Então, assim, a maturidade é a gente entender esses pontos aí, até o livro, no capítulo 2 aí, ele vai falar sobre herança. Eu não lembro se no livro fala, já tem um tempo que a gente leu o livro, né? Mas uma coisa que eu aprendi muito sobre a herança, lá em Romanos, capítulo 8, cara, eu tenho anotadinho, eu consigo ver a página da minha Bíblia, mas agora eu não vou lembrar o versículo em si, mas eu acredito que é Romanos capítulo 8, que fala do ruios. A palavra original é ruios, que é o filho maduro, pronto para receber herança. Então, maturidade, ela também já está ligada à herança, né, cara? Para a gente receber uma herança, é bom que a gente esteja maduro. Assim, no natural, a gente não precisa ser maduro. Sim, mas é importante que a gente seja maduro para receber uma herança. E nós temos uma herança em Cristo e ela depende muito da nossa maturidade, porque ele quer nos presentear com herança extraordinária. Porém, se a gente não tiver maturidade para receber, a gente vai desperdiçar ela. Como a gente falou no episódio anterior aí, a gente falou muito sobre isso. Anterior não, antes do último episódio aí, episódio 10, né, que nós falamos sobre... os filhos? Sobre os filhos. E aí o filho pega a herança e acaba com a herança toda porque ele pegou uma herança e ele ainda era imaturo. Ele não tinha uma maturidade suficiente ali para lidar com aquela herança ali. E eu acho importante a gente entender que a gente precisa estar maduro em todas as fases das nossas vidas, amadurecendo. Um dia um conhecido, não sei se é amigo, mas ele falou assim, cara, um menino novo, falou assim, cara do céu, eu agradeço porque eu sou maduro. Aí eu fiquei assim, falei, cara do céu, eu fico pensando nessas coisas porque eu não me sinto maduro, não, eu me sinto amadurecendo, mas eu não me sinto maduro, sabe? Eu acho que é uma coisa que é adquirida com muito tempo, muita busca, muito estudo, tem vários fatores aí para eu conseguir declarar que eu sou maduro. Eu acredito que em algum momento da minha vida eu não vou falar que você é maduro. Não, pois é, cara. E assim, acaba que as situações da nossa vida que são, assim, muito imprevisíveis, né? A maioria das coisas são muito imprevisíveis, né, cara? Não tem quase nada sob o nosso controle. E assim, eu parto do pressuposto que talvez nós tenhamos um comportamento, uma consciência, assim, de maturidade, né? Você tem uma visão madura, mas muitas coisas que acontecem pela primeira vez na nossa vida, a gente não vai, né, ter aquela experiência... Maturidade para lidar com aquilo ali, né? Às vezes você tem uma maturidade para... É igual eu tô falando, tipo assim, você tem maturidade para saber, não, eu tô vivendo isso aqui a primeira vez, vou ser paciente aqui comigo mesmo e tal, tô aprendendo, posso errar, posso acertar, não sei o quê. Vou pegar uma orientação com alguém e etc. Mas muitas coisas a gente não consegue ser maduro, assim. A gente é uma caminhada mesmo, é uma progressão. Um ponto aí
que ponto. eu peguei disso aí que você falou agora. Hum. A gente buscar ajuda. É um sinal de maturidade. Sim, com certeza, Porque cara. quem acha que não precisa de ajuda é total É o imaturo. menino seu aí, ó, maduro. Sim, Graças exatamente. a Deus. É bom que você sabe o que eu tô falando. Então, é um negócio assim, cara, se eu buscar ajuda de alguém que sabe mais que eu vou estar preparado pro próximo passo, Sim, né? cara. Eu acho que a maturidade fala muito disso, Eu do penso isso próximo também. passo, né? Não, justamente. Saber lidar. Eu acho que é muito nesse sentido, assim, você adquire conceitos de vida que aí você vai aplicando nas coisas, né? Por Sim. mais que às vezes é uma experiência nova, e aí é igual eu tô te falando, uma experiência ruim ou boa, a interpretação dela por nós mesmos, nós vamos precisar dessa maturidade para poder entender. Tem a historinha lá nem sei, o pastor contava lá, pastor João contava essa história do vô, sei lá quem era, moço. Lembra? Eu sou péssimo de memória, você sabe. Mas um vô entregou pro neto, ou pai, pro filho, não sei, dois papelzinhos lá pra ele abrir nas horas. Um na hora muito boa, o outro na hora muito ruim. Lembra Sim. dessa história, né? E tal. Vou contar pra quem não lembra. Vou te lembrar agora, você vai ver que lição de vida. Que lição de vida. Aí tá, o vô, vamos entender que é o vô, tá? O vô entregou pro neto, falou, olha, meu filho, você vai, tá aqui dois conselhos de ouro. Você é um menino de ouro? Eu mesmo não. Ah, tá, não só pra saber. Não é aquele que joga no Santos, que é o menino de ouro? É isso. 2 papelzinhos. Você abrir na hora, um na hora pior da sua vida, outro na hora melhor. Aí beleza. Aí na hora pior ele abriu o papelzinho lá. Tava lá assim, isso vai passar. Lembrei agora. Lembrou dessa história? Que linda história. Pois é. Aí, ele falou, olha, que sabedoria. Aí beleza e tal, e passou de fato. E num momento muito bom, ele abriu o outro papelzinho. Vou pegar o outro papelzinho pra me abrir. Vamos ver o que tem pra Vamos ver mim. o que tem escrito aqui para mim de sabedoria. Abriu lá, isso vai passar. Então, assim, eu acho que a maturidade mostra pra gente que, assim, sabe, dá essa visão superior, assim, uma visão... Até o assim, menino de ouro tem isso no pescoço, né? Bem, Tudo passa. Pois é, exatamente. Então, a gente adquire essa visão mais ampla das coisas para entender que nem as coisas boas, nem as coisas ruins são o resumo da nossa vida, né? Com certeza. Pois é, e assim, algumas coisas aí, né, que a maturidade, ela vai identificar. Se a gente tem um nível de maturidade, ela vai identificar. São algumas coisas. Sim. Obediência, uma delas. Quem é maduro obedece com facilidade, né? Aquele filho birrento, que não quer obedecer, que não quer aprender, ele não tem maturidade. Sim. Mas o filho que é maduro, ele é muito mais fácil obedecer. Jesus falando uma parábola lá, ele fala, né, de 2 situações, ele são chamados 2 filhos, um fala que vai fazer, o outro fala que não vai fazer. Mas aquele que faz a vontade do pai é aquele, mesmo que ele falou que não ia fazer, que obedece. Então a obediência, ela está muito ligada com a maturidade. Outra coisa que está bem ligado com a maturidade são os frutos do Espírito, né? E aí os frutos do Espírito é algo que identifica demais a maturidade, porque assim é um certo domínio sobre o corpo, embora acho que uma das coisas mais difíceis é a gente ter o domínio do corpo da gente, né? Pois é, né? Mas aí, quando a gente alcança certo nível de maturidade, a gente vai progredindo nisso, uma das coisas é os frutos do Espírito, é amor, paz, longanimidade, domínio próprio. Sim. Cara, você vai ver o povo assim que era pra ser maduro e o cara, moço, mas que molecagem que é essa? Eu tenho algumas pessoas, às vezes, assim, que eu vou aconselhar, eu fico olhando e falo, moço, como é que pode? Era pra pessoa estar me dando conselho e a pessoa tá muito imatura. Pois é, essa questão do fruto do Espírito aí, ela é importante, velho. Assim, né, ela é uma evidência bem forte, né? Muito forte. Porque, assim, o que eu penso, cara? Fruto do Espírito não é um dom. Não é um dom que você nem nasceu com ele, nem que Jesus te presenteia no decorrer da sua vida. Estamos aqui, meu filho, ó, batizou, tá na igreja certinho, tá não sei o que, estamos aqui, pronto. Agora você tem amor, agora você tem paz, agora você tem domínio próprio, parabéns, ganhou o pacote. Não é assim.
Sim. né? O fruto do Espírito é fruto mesmo. Então, para frutificar, tem que ter tempo, tem que ter... É todo né? o crescimento, né? Tipo assim, exige tempo. Vai ser plantado, vai ser regado, vai ter o Isso. crescimento. Mas mesmo depois do crescimento, depois que vai Sim, florescer, sim. depois do florescer que vai frutificar. Exatamente. Né? Então, assim, eu parto desse pressuposto de que o fruto do Espírito é algo que demanda esse processo, né? Sim. E assim, a gente aprende muito lá que o fruto do Espírito, a simbologia é como uma mexerica, tangerina, sei lá. Eu gosto muito dessa exemplificação. Né? É uma tangerina. E aí, por exemplo, eu sempre pensei nisso, mas nunca acho que verbalizei na minha vida. Uma ótima oportunidade, abrindo meu coração. Abra esse coraçãozinho. Quando você vai comer uma mexerica, tem gomos maiores e gomos menores, né? Sim. Geralmente tem uns mirradinhos, só acaba Aí a semente lá dentro, né? Pequenininho que tem 3 sementes. Como é que pode, moço? E tem outros grandão que tem uma semente lá pequenininha e tal. E eu acho que é mais ou menos desse jeito, cara. Que, tipo assim, ó. Vamos só voltar aqui. Volte. O texto do fruto do Espírito é Gálatas 5:22, se eu não me engano. Isso, é isso mesmo. Que isso, pastor? Ó, tô bom. Gálatas 5:22. E lá que eu são 9 frutos do Espírito, né? São 9. Eles são 3 de cada categoria lá, que foi assim que eu consegui decorar. Então, são 9 características que são geradas pela presença do Espírito Santo contínua em nós. Então, assim, eu imagino que talvez nós todos temos o fruto. A gente desenvolve o fruto no decorrer da vida. Só que eu acho que tem gomos que saem maior, outros menor e tal. Então, Sim. assim, beleza, o cara é muito benigno, muito bondoso, ajuda todo mundo e tal, mas o cara ainda falha no domínio próprio. Já ainda tá aquele gominho mirradinho com a semente lá ainda, Sim. que a gente mal dá conta de... Então, eu acho que essa produção do fruto do Espírito, ela é muito evidência desse negócio da maturidade, né? Sim, que Deus demais, produz demais. em nós. Que assim, não é igual a gente tá falando, não é um dom imediato, assim, que Deus me deu aqui, agora eu tenho domínio próprio, agora eu tô o bichão da goiaba. Moço, é fruto de maturidade. E quando isso não existe, igual a gente tá falando, é muito claro, velho. É muito claro. Você vê outra situação também, a gente tá falando aqui de coisas imaturas. Eu lembro muito de futebol, de igreja, assim, os irmãos, moço do céu, você tá doido. Eu sei que não gosta muito de futebol, mas nossa, cara, os caras ficam nervosos e não sei o que e tal. Desce da cruz ali por causa de uma bobagem, assim, né? De uma bobagem, de um negócio. E assim, a gente vê diversas situações do dia a dia, da vida, mesmo que isso acontece. Então, assim, por isso que eu te falo, na minha concepção, a imaturidade, quando ela aparece, é muito mais evidente do que a maturidade em si, né? A maturidade parece que ela traz consigo cara, tipo, sei lá, uma camuflagem. Tipo assim, você fica neutro, beleza, a vida tá acontecendo aqui. Passa despercebido, né? É igual nós, da mesa de som, nós cuidávamos da mesa de som. Sim. Quando tudo tava correndo legal, ninguém lembrava que a gente existia, velho. Deu um probleminha. Só o culto acabou. O microfone... Blá, 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 blá. Pode dar 100% das pessoas olhando pra trás, cadê o cara do som e tal. Então, assim... Quando tudo corre bem, você tá ali camuflado e a vida tá rolando. Mas quando tem uma imaturidade, isso aparece logo. Aí eu tava contando pra Yasmin uma história esses dias, que é outro ponto também. Hoje eu sou o cara das histórias agora. Tá inverteu, foi? Eu no meu caminho diário do meu ônibus, as velhas brigando dentro do ônibus. Por causa de um trem lá, à toa lá, e gritando, e não sei o que e tal. Eu falei, gente do céu, essas velhas dessa idade... Então, assim, é aquilo que a gente falou no começo, né? Não depende de idade, né? Não é só anos vividos. Depende de comportamento de vida, inclusive de ação do Espírito Santo, né? Inclusive, um desses pontos aí é a constância, né? Sim. A constância. Aquela mulher, né? Pode ser também, né? Se ela for madura. Mas a gente ser constante nas coisas é importante demais. A gente ser... não é insistente a palavra que eu quero usar, mas é hora que a palavra some da cabeça. Mas é ser persistente, né? Perseverante. E a gente buscar isso, que é possível para todo mundo ter maturidade. Sim. E a gente vai alcançando níveis. Aí eu acho que até linka com 1 Coríntios 10, agora eu não lembro o versículo. Isso, vou achar para você, fala aí. Que fala que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Sim. E isso é um nível que a gente às vezes pensa que está maduro
E de fato não tá, né? Aquele, porém, que pensa que tá de pé, ele tem que tomar cuidado, porque a gente só pensa que a gente tá firme, que a gente tá de pé, mas de repente a gente cai. Vou até contar uma história engraçada que aconteceu comigo. Que quando a gente confia demais na gente, eu acho que isso serve um pouco pra maturidade. Eu tava acostumado, moço, andar. Eu acho que eu já te contei essa história já, ou em algum momento eu já contei, você estava presente. Eu pedalava 17 km para ir para o trabalho e 17 para voltar. Então, 34 km por dia na bicicleta. E eu e a bicicleta, nós já era um ali. Nós dois era brother, moço. E eu tava tão acostumado com a bicicleta. E todo dia eu ia pro serviço. Aí um dia, moço, eu tô indo tranquilo. Já tinha pedalado ali uns 16 km, tava pertinho do serviço. Parei para comprar um pão de queijo. No que eu parei, eu fui descer o tripé já pra descer a bicicleta. Assim, sem descer da bicicleta antes. Tô ligado. Já desci pra descer a bicicleta e descer, né? Moço, meu pé enganchou no tripé ali. E eu tentava voltar e não tirava de jeito nenhum. E eu mexe, o trem não vai. Aí, chega naquele ponto que você fala assim, agora eu tenho que entregar. Aí eu falei assim, agora eu vou esperar eu cair pra poder levantar. Cara, que sensação horrível. E aí eu tive que esperar. Eu caí, graças a Deus não tinha ninguém na rua, pra a vergonha ser menos um pouco. O problema não é cair, o problema é alguém ver você cair. Exatamente. O problema, eu não estava preocupado se eu tinha machucado, se alguém tinha visto. Nossa, que tomo de bicicleta é muito fácil. É ruim. E eu fui cair, esperei. Aí, a hora que eu caí, eu consegui desprender e levantei. Mas isso fala muito sobre a gente confiar demais em nós. E a falta de maturidade, ela gera isso. A eu sou o bonzão, né? Eu sei de tudo. Eu sou o suficiente. Eu não preciso de nada, eu preciso de ninguém, não. Não preciso de ninguém me dando conselho. E é onde que a gente cai, onde que a gente falha, né? É um nível que mostra aí uma imaturidade, a gente confiar demais em nós. Sim, cara. Maldito do homem que confia no homem. E faz seu braço de carne a sua força. Que isso, rapaz? Você tá bíblico hoje, você tá vendo? Hoje eu tô gostando. Eu tô bíblico. É porque nós tá falando de maturidade. Né? Tem que mostrar um pouquinho de maturidade. O povo vai achar que você é um madurão, filho. O povo pelo menos que o povo pense, né? Nossa, eu ia fazer um comentário aqui muito suspeito. Graças a Deus. Graças a Deus eu não fiz. Vou guardar ele pra outro momento, que aí eu vou fazer. Deixa eu te falar um negócio aqui. Até dentro do livro, aí, um dos capítulos, né? É o capítulo da... Hã? Dentro onde? Bem aí dentro. É o capítulo que fala das fases... Sei lá como é que tá aí. Tipo assim, as fases da vida. Fase de crescimento. Os comportamentos. O comportamento nas fases. Exatamente. Isso aí, cara, eu acho que foi um capítulo que eu fiquei mais, assim, impactado, que me impactou nesse sentido. Assim, eu cortei um assunto, tô começando outro aqui, mas também não. Não, mas é isso mesmo. Pois é, né? Sei lá, todinho. Presta atenção. Tô prestando. Vamos parar de falar as vogais, né? Agora, já falei todas. Vou calmar. Presta atenção, porque tem gente que não presta. Respirei. Vamos lá. Começar de novo. Os comportamentos de cada fase da vida da gente, da vida real mesmo, da vida de uma pessoa, são similares com comportamentos que a gente tem. Inclusive, ele confronta a gente no livro aí, a saber se a gente é um adolescente, se é um adulto, se é o quê. E é engraçado isso, né, cara? Vez ou outra a gente comenta de alguns comportamentos das outras pessoas aí, sobre maturidade. A gente fala dos outros? Fala, moço, fala, infelizmente. Deus que me perdoe. Tira o pé do meu pé aqui. Eu não fui. Osso do céu. Aí a gente vê comportamentos que, se a gente for pensar nessa linha de comparação, é muito interessante pra gente, e eu acho que fica claro quanto as pessoas são maduras, né? E assim, a gente também tá falando aqui sobre quantas pessoas são maduras e nós mesmos e tal, não é pra ser melhor que os outros não, nem pra ficar julgando os outros não, é só pra gente refletir a fase que a gente tá, né? Inclusive, é por isso que eu tô levantando essa bola aqui, porque assim, vamos imaginar, vamos pegar um bebezinho mesmo, você vai ter um bebê em breve, nos próximos dias. Se é que esse episódio vai ao ar, eu acho que você já vai ter tido o bebê. É verdade. Então, mas um bebê, ele chora sem motivo, assim, não é que é sem motivo, mas ele não sabe expressar o motivo pelo qual tá chorando. Sim. Vamos pegar um aspecto só. E muitas vezes nós vemos
comportamentos assim nas pessoas. E às vezes, assim, uma coisa é, vamos imaginar de novo o bebezinho, tá 1 mês de nascido aqui. Ele não tem a capacidade, né? Ele não tem capacidade de expressar ainda. Sim. Tem uma imaturidade, né? mas parece que é uma imaturidade, assim, inerente à idade ainda. Então, assim, ele chora muito, chora por motivos, todos os motivos são motivos para chorar. Sim. Não tem como cuidar dele, ele não se cuida sozinho e tal. Sim. Então a gente tem essas marcas que a gente vê nos comportamentos das pessoas que mostram que elas ainda estão engateando. E muitas vezes, assim, ó, esse comportamento... Às vezes nem engateando, né? Exatamente. Esse comportamento, ele é compatível... E assim, estamos falando de comportamento mesmo. Esse comportamento é compatível com a idade física. Sim. Aí, beleza, vamos mais pra frente lá. Vamos pegar um adolescente. Você, que foi um adolescente rebelde. Aí, o adolescente, ele já... Às vezes, vamos pegar o comportamento imaturo, né, do adolescente. De um adolescente imaturo. Aí ele desobedece porque ele quer mesmo, porque ele acha que é o melhor. Eu falo que o adolescente, ele acha que é o dono do mundo, ele cara. acha que ele descobriu a roda e que eu ele olho pra tem... trás e falo, misericórdia, eu fui adolescente. Que bichinho. Desculpa se você é adolescente tá nos assistindo aí, mas o adolescente, o geral, difícil, ele é... Nossa, complicado. Pois é, não, e aí assim... aí, beleza. Imagina esse comportamento de um adolescente rebelde numa pessoa que não condiz com a idade dela. Sim. Que ela não é uma adolescente, não tem 16, 17, 15, 14, 18 anos no máximo. Sim. Ela tem 40, mas tem comportamentos similares com a maturidade de um adolescente. Eu conheço alguém assim. Conhece, é? Nossa, Fala o nome aí. Não digo nada. Uai, moço, nós quer saber, ué, Nossa, é doido. mas assim, é demais. Mas- é demais, não, assim, então, é pois estridente. Pois é. Cara, isso aí é comportamento de uma pessoa de 15 anos. Sim. O cara tem 40 e poucos anos, tem Então, filhos já. Pois é, e aí assim, essa questão é que o comportamento de adolescente numa pessoa que tem 40 anos é sinal de maturidade. De maturidade total. Né? Então, assim, a gente evidencia isso, essa comparação que eu tô fazendo é muito boa pra gente ter essa Sim, evidência. Da mesma forma, vamos pensar uma pessoa mais idosa. A pessoa mais idosa, ela já tem um equilíbrio maior, ela já viu muita coisa acontecer na vida, ela sabe que aquilo da minha historinha ridícula aqui, que as coisas boas passam, que as coisas ruins Sim. passam, que as coisas boas têm que ser aproveitadas, as coisas ruins tem que tirar uma lição delas e tal. Você pode ver, as pessoas idosas, elas têm uma sabedoria, só de ser... Sim. Então, assim, e aí, do mesmo jeito, uma pessoa adolescente, uma pessoa adulta ali, jovem, ela pode ter um comportamento de maturidade de uma pessoa idosa. Sim. É aquilo que você falou. Às vezes você vai aconselhar alguém e esse alguém é mais velho que você na idade, mas nesse ponto de maturidade é um adolescente. É um jovem que está aprendendo na vida, as coisas na vida. Então, esses comportamentos... E aí, assim, a gente tem um monte de coisa que a gente poderia falar aqui. Sei lá, vamos não sei, de ciúme. Sim, De medo, sim. de medo. De insegurança. De né? insegurança, assim, um comportamento de ou no trabalho também, um profissional imaturo, Sim, né? exatamente. Então, assim, a gente tem essa questão de... Essas comparações aí da idade... Sei lá como é que fala, a idade da vida física mesmo, com uma maturidade espiritual, e aí a gente vê que Seria a idade né? fisiológica. É isso. A idade fisiológica com a maturidade. Aí a gente acaba vendo que podem existir pessoas novas com comportamento maduro e podem existir pessoas velhas com comportamento imaturo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta Fala pra nós, eu falo, eu digo tudo, eu respondo tudinho que eu sei. Duvido, então. Se Adão tem um bico. Você identifica em você um ponto onde você fala assim, rapaz, eu fui maduro agora, moço. Ou assim, nossa, que maturidade que foi minha agora. Não, os da imaturidade é mais fácil, viu? Os da imaturidade é mais fácil. Eu falo, ixi, moço, mas eu tô imaturo, coitado. Cara, eu acho que vai cair naquilo que a gente falou agorinha, que parece que quando você é maduro, fica meio neutro, sabe? Assim, você não consegue você falar, não, beleza, vou pensar aqui. E aí tem situações, e eu acho que também faz parte da maturidade, um negócio importante, que na minha concepção,
é tipo humildade. Então parece que você tem uma dificuldade de olhar pra trás. Ah, nossa, essa Aqui eu fui maduro. aqui eu fui madurão mesmo, velho. Aqui eu fui bem. Eu poderia ter tido uma atitude muito, sei lá, mais, sei lá, Sim. enfim, né, inadequada do que eu tive e tal. Mas eu acho que situações que a gente é imaturo, eu acho que é mais comum. Eu acho que eu sou meio nenenzão, velho, no sentido de tomar bronca. Sempre que eu tomo uma bronca, não é que eu dou chilique, não, mas assim, eu fico triste demais, velho. Igual aquela vez, você nunca mais deixou eu pintar uma parede, mas beleza, nós não vamos falar disso aqui. Aí, eu acho que toda vez que eu tomo uma bronca, uma correção, eu acho que eu fico meio triste, assim, igual menino mesmo. Seu pai aí, danava que você não? não, danava não. Por isso, né? Exatamente. Por isso. Então, eu acho que essas situações, assim, que eu tomo uma bronca no serviço, ou não, às vezes num cliente, ou da Yasmin mesmo, ou sei lá, qualquer gente. E aí eu fico abatido, moço. Fica Assim, triste. meu Deus do céu, fica assim meio emburrado. Não é meio emburrado, não, mas eu acho que é isso. Você tem uma situação aí que você tá lembrando aí de sua vida, Madurão? Não, assim, eu vejo um ponto de maturidade na minha vida no trânsito. Ixi. Porque eu Nem xinga o povo? Não, graças a Deus. Até de vez em quando os passageiros falam, rapaz, ainda bem que você é calmo. Mas, graças a Deus, eu sou bem tranquilo. E, assim, é um ponto que eu vejo. Mas, igual você falou, é difícil de identificar. Mas aí no trânsito eu identifico porque eu trabalho no trânsito, né? Então, dirigem muito durante 10 horas por dia aí, no trânsito. E aí eu consigo perceber isso. Às vezes eu fico irritado ali, mas nem transpareço pra fora e nem vou caçar briga com ninguém. E é um nível de maturidade porque a gente vê tantas pessoas perdendo a vida aí por conta disso. Até por isso que eu te perguntei, porque o que acontece? A falta de maturidade, ela gera prejuízos também, Com né, certeza. cara? E inúmeros prejuízos, inclusive, até dentro disso aí, um tempo atrás eu tinha visto um vídeo, um cara trabalhando de moto Uber e ele estava carregando um policial, o policial não quis pagar a viagem, que era R$7, o cara foi atrás dele, brigando com o policial ali, e o policial deu um tiro no cara, o cara morreu na hora. Nossa. Então, assim, falta de maturidade das duas partes. Cara, R$7 não vale minha vida, não vale uma briga ali, tomar um murro que fosse, moço, não vale a pena não, moço, você tá doido. Claro que é ruim a situação, a gente entende que ele tá trabalhando ali, ele precisa do dinheiro dele, mas tem coisa que não vale a pena a gente brigar por isso. A nossa vida é muito mais preciosa. Então, a falta de maturidade, ela gera vários prejuízos, né? Muita coisa assim que ela vai gerar instabilidade emocional, vai gerar, às vezes, até doença, né? Assim, doença física mesmo, a falta de maturidade vai gerar, porque vamos pôr aí na alimentação. Falta de maturidade, a gente vai se alimentar mal. Sim. E constante mal. E aí vai gerar um prejuízo na nossa saúde. Pois é. E aí, pro mundo espiritual também, que a gente está falando dos dois lados, né? Também tem isso. E se eu tenho maturidade, eu sei que eu preciso 3 coisas essenciais para a vida do cristão, né? Leitura, oração e jejum. Se eu não tenho maturidade, eu não tenho essas práticas. Sim. Porque são coisas que precisam. Aí volta naquele ponto lá que a gente falou, da constância. É necessário uma constância, é necessário ter uma busca. Então, a maturidade ela vai fazer com que a gente faça coisas que são necessárias e nem sempre vão ser tão prazerosas. É muito prazeroso entrar na presença de Deus, mas não é todas as vezes que nós vamos orar, ler a Bíblia ou jejuar ali que a gente vai sentir a presença de Deus. E a gente precisa entender que a maturidade não é viver pelo que a gente sente, é viver pela fé. Sim. Porque a Bíblia diz, né, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que nós vamos agradar a Deus? Mostrando para Ele que nós somos maduros o suficiente para desenvolver a nossa fé e buscar Ele com intensidade, mesmo que às vezes a circunstância pode aí dizer o contrário. Então, eu penso que também está bem ligado nisso aí, e a gente tem que tomar cuidado porque alguns prejuízos, eles ainda têm reversão, mas grande parte dos prejuízos não tem. Até porque a maioria dos prejuízos, principalmente falando da maturidade, está muito linkada ao tempo, né? E a coisa mais cara que nós temos é o tempo, e o tempo ele não volta atrás. Se a gente perde todo tipo de material aqui,
a gente consegue repor, mas o tempo a gente não consegue repor. E aí, esse tempo de maturidade é importante, né, para a gente viver assim coisas maiores, porque se a gente alcança o nível de maturidade hoje, amanhã tem um nível maior para a gente chegar. Sim. E cada nível maior a gente vai desfrutar de coisas maiores. Então eu acho que é muito importante a gente pensar a respeito disso, para a gente não ter prejuízo por falta de maturidade, mas a gente ter benefício por conta de maturidade. Exatamente, eu penso assim também que acho que eu tenho falado isso de diversas formas aqui hoje, que a maturidade ela vai te proporcionar desfrutar das situações da melhor forma, da forma mais plena, Sim. sabe? É aquilo que eu falei lá, das situações boas e ruins e tal. Então, quando você é imaturo, você tá lá ocupado dando chilique, enquanto você podia estar, né, fazendo outra coisa. Você falou do negócio da alimentação aí, eu fiquei matutando aqui a questão. Rapaz, essa palavra, a última vez que ela foi usada foi 25 anos atrás. É, meu amigo. Depois você acha aí a origem aí, que eu também não sei não. Hoje vem, moço. Do negócio da alimentação, cara. Vamos pensar numa criança aí. Aí já vamos colocar uma criancinha maior. Uns 10 anos, 9, 8. Uma criança nesse nível, se tratando de alimentação, pelo menos no geral, né? Não mas ela não quer muito almoçar, não quer muito jantar, ela quer comer um skin, quer comer uma bolacha, né? Quer comer uma besteira, quer comer na hora que não deve e tal, quer comer uma coisa que não vai fazer bem, quer encher a cara de doce e tal, não sei o que. Beleza. Aí a gente vê, e assim, eu acho talvez, eu vejo algumas situações, alguns comportamentos, aí vamos fazer um paralelo para a vida das pessoas. Aí aquela pessoa que é aficionada em vídeo da internet, que hoje a gente tem muito. Ah, não, eu vejo uns cortes lá do pastor tal. Ah, não, eu vejo um tal vídeo que sai todo tal dia. Não, eu vejo o podcast dos meninos só e acho que tá bom. Eu vejo, tipo, se alimentando de besteira. Sim. E aí na hora de comer um alimento de verdade, não tá com fome. Que, né, na hora de ir pra igreja ali, não tá com fome. Então, eu acho que esse comportamento é muito de imaturidade, né? E assim, a gente precisa muito preocupar, já que nós estamos falando, vamos focar um pouquinho nisso. Desse negócio de alimentação e espiritual mesmo, né? Porque isso é uma evidência muito forte. Tipo assim, não é problema nós adultos, no decorrer do dia a gente come uma bolacha. Sim. No decorrer do dia a gente chupa uma balinha. A gente, sei lá, toma um energético. Come um salgado, toma um café e tal. Mas não na hora do almoço, não na hora da janta, não na hora do café da manhã, Sim. Não tô comendo balinha. Então, assim, hora das refeições, é a hora das refeições, certo? Senão aí é aquilo que a gente tá falando, né? De prejuízo. Ah, beleza, eu me lasquei todinho, tama. Eu me lasquei, moço. Eu ficava comendo na hora errada. O Weiler, meu chefe, vive falando isso pros outros lá. O povo dá uma dorzinha de estômago e fala assim, você viu o que aconteceu com o Eric, que não comia direito? Aí, pois é. Virou exemplo, né? Exemplo negativo, inclusive, né? Aquela correria e tal, chega na hora do almoço, você não come, dá 2 horas você come um salgado e não sei o quê, aquele negócio. Aí, mês e tal, e aí de repente veio uma gastrite medonha em mim, moço. Nossa, cara. Aí eu fiquei ruim, cara. Gato no estômago, né? Exatamente. E é aquilo que a gente tava falando, de prejuízo de não comer na hora certa. Sim. Né? Não comer do jeito certo e tal. E isso acontece quando a gente tem esse comportamento imaturo na nossa vida espiritual. E aí falando dessa questão da alimentação mesmo, né? A nossa refeição é na igreja. Sim. É lá no domingo e tal, nas programações oficiais de cada uma das suas igrejas. E aí, se a gente ficar se alimentando de outras coisas, beleza, tem um momento do dia, tem um momento da sua semana lá que você vai se alimentar, assim como tem um momento do nosso dia que eu falei que a gente come besteira, uma besteirinha e tal, aqui, ali, sai da dieta, vai numa churrascaria, passa do ponto, tal, mas não é todo dia, velho. Não é toda hora. Não, mas eu tô me alimentando todo dia, eu ouço o vídeo aqui, todo dia eu vejo a gravação que não sei quem manda, mas não é suficiente, velho. Não é suficiente. E principalmente até pela comunhão, né? Que a gente vai crescer ali um com o outro. É o ferro afiando o ferro, que a Bíblia diz. Exatamente. Eu tava até falando esses dias, tava aconselhando um casal. E eu falei assim, a gente não tá indo presencial, mas a gente tá assistindo
todo culto, eu falei, mas deixa eu te falar, agora que você tiver com fome, você liga no Masterchef lá, você sacia a sua fome. Exato. Não sacia, tem coisas que não substituem. É Sim. importante, eu não fui, vou assistir aqui. Eu mesmo, você sabe que eu gosto muito de ouvir palavra. Então, eu tô sempre ouvindo palavra, mas eu nunca deixei de participar nos cultos. Eu sempre estava ali presente, ainda estou agora ainda mais, não tem né? como, né? Mas é importante demais esse alimento presencial ali. É porque uma coisa eu tenho falado sobre isso, te cortei aí, mas... Não, mas é isso mesmo. O perigo de algumas coisas... Até Perigo é aquele do Cris. Também. Aquele do Cris, é. E ele era tão perigoso que ele vendia uns trem bem falsificados, né? Pois é. O perigo é o quê? É questão do tipo de alimento que a gente consome aí, e aí falando pro físico, né? Esses vídeos rápidos, curtos aí, até uma coisa que eu descobri essa semana, e realmente, cara, assim, tá mudando minha percepção. O áudio acelerado aí do WhatsApp, talvez você tá escutando no 1.5, não tô falando que isso é pecado, que é errado não, mas é prejudicial. E eu vi que realmente estava me prejudicando, aí eu tô começando a escutar uns áudios assim, falei, cara, eu tava perdendo. Aí eu vi um cara explicando no podcast, e ele falando sobre esses prejuízos. Já tem tempo que eu tava falando sobre esse prejuízo na questão do Reels, essas coisas aí, porque as pessoas estão perdendo o prazer nas coisas. Minha prima mesmo, conversando com ela não tem mais prazer de assistir um filme, parar para assistir um filme, porque fica consumindo coisa rápido o tempo todo, não retém informação, assiste 5 vídeos, você não sabe o que você assistiu no primeiro mais. Às vezes até no último não sabe mais, porque você não está retendo informação. Você está passando coisas aleatórias o tempo todo. E aí, essa semana agora eu identifiquei da questão do áudio do WhatsApp aí acelerado. Porque aí você perde a emoção, perde a atenção e perde a sensibilidade. Talvez você interpreta. E outra coisa, você escuta no 1.5 ali ou no 2.0, às vezes você tem que voltar a escutar de novo, porque você não entendeu. Aí você não entendeu de novo, você tem que pôr no 1.0 e escutar de novo. Então você perdeu o tempo tentando ganhar tempo. E aí eu falei, rapaz, faz sentido demais, né? E assim, é uma coisa sutil. Não, pois é, mas é aquela questão que você falou mais cedo aí e eu fico pensando. É aquilo, beleza, você alcançou um nível de maturidade. E a gente, de fato, beleza, o aplicativo se colocou lá a opção, você fala, beleza, vou ganhar um tempinho, top demais, vou ganhar. Tipo assim, beleza, em teoria, tô numa atitude madura, né? Então, vou ganhar um tempinho aqui e tal, vou otimizar meu tempo, top. Só que aí, a gente vai passando o tempo e a gente vai vendo que aquilo que a gente achou que era madurão e tal, não é tão maduro assim. Né? E isso é muito bom, cara. Por isso que eu falei do fruto do Espírito lá também, porque a gente vai desenvolvendo as coisas. O fruto que eu dei agora esse mês, o amor aqui deu um gomo mais vistoso agora do que eu. Nossa, eu tava. E assim, né? Essas coisas vão melhorando, né, velho? Você falando aí, eu até lembrei do negócio aqui agora. Acho que talvez você tenha tido uma experiência parecida, mas a primeira vez que eu coloquei o óculos. Cara, que sensação maluca, assim. Eu olhei do outro lado da rua, coloquei o óculos, acabei de pegar a primeira vez, olhei do outro lado da rua, eu vi o rosto da mulher assim, eu falei, eu nem sabia que isso era possível. E olha que meu problema de visão aí não é tão grave. E aí eu falei, cara, que negócio. E acho que talvez a maturidade, ela é como se fosse uma lente dessa aí, né? Sim, cara. Que a gente vai abrindo a visão no decorrer da caminhada ali. Exatamente. A gente vai criando experiência ali, vai amadurecendo, vai crescendo nisso, né? E assim, cara, eu acho que também a gente falou muita coisa aqui, mas só assim pra talvez formalizar um pouco. Essa maturidade acaba que ela passa muito pela experiência, né, cara? Passa muito assim pelo item experiência. Quando se é inexperiente, é difícil você ter uma maturidade. Talvez, é igual eu falei, você tem uma maturidade de ver que você é inexperiente, mas você não tem a maturidade para poder, né, agir na situação. Você falando aí dos exemplos, eu lembrei de instrumento musical. Você aí tá se aventurando aí. No começo, você, nossa, que dificuldade e tal, mas quando você vai adquirindo uma experiência, uma maturidade, você fala, tá mais fácil esse trem aqui agora, tá mais natural agora. E essa questão da experiência. Então, por isso que eu tenho falado aqui também.
a maturidade permite que a gente viva as experiências, ainda que elas sejam novas, de uma forma mais cadenciada, mais Sim. equilibrada, né? Isso é... Você tá falando de instrumento mesmo, cadência, olha só. Moço, pensa é um no ins- vocabulário. Isso é um instrumentalista, vocês não Pensa. sabem. Sim, vai acreditando em tudo que ele fala, viu, gente? Vai acreditando. Vai, fala mais aí, moço. Ele é que humilde, eu vou tadinho. beber água. Ele é humilde demais, esse menino. Sim, muito. E E assim, maduro. um dos capítulos aqui fala da estatura de Cristo, né? E eu estava pensando, Jesus, ele com 12 anos, ele tinha maturidade, mas ele não se ousou a se ficar se mostrando, né? Então, e isso Amostradinho. serve de exemplo para nós, né? Mesmo que, às vezes, em alguns momentos, determinados momentos, a gente tenha certo nível de maturidade, é importante a gente saber onde a gente está, né? Não, pois Saber com certeza. identificar o ambiente ali, esse ambiente não é para eu mexer, não é para eu falar, não é para eu fazer alguma coisa. Muito maluco pois é. isso, né? Tem um comportamento assim que eu acho também. Tem alguns comportamentos chave, cara, que eu acho que é o ápice da imaturidade. Mas, Pega a assim, chave, pega a chave. pega a chave. Tem uns que eu acho que é o ápice da imaturidade. Um deles, que pra mim, assim, ó, tá no top 3, é o amostradinho. Amostradinho. Exatamente, é bem esse aí, ele é amostradinho. E a pessoa tá ali no ambiente e tal, e ela quer mostrar que ela sabe mais, que o jeito dela é melhor, que a experiência que ela teve foi mais alguma coisa, pior ou melhor. Eu sei até quem que você tá pensando. Nem eu não sei, não, mas eu tô pensando. Mas você falou esse exemplo aí de Jesus se contendo perante os mestres lá, né? E pra mim isso aí é um dos comportamentos que eu falo, gente, pra quê, velho? Pra que isso? Que comportamento é esse? Se mostrar demais. Né? Pra mim é comportamento de menino. Mais uma vez, eu vou voltar lá na minha ideia aí que eu tô te falando. Sim, Comportamento de mas eu menino. concordo A Giovana plenamente. mesmo, a Giovana tem 4 anos. Dependendo do ambiente que ela tiver e tal, ela quer atenção pra ela. E ela vai conversar, ela vai falar, vai conversar com as pessoas, vai falar mais alto e tal. E vai Comportamento fazer de uma menino. brincadeira, uma piadinha, alguma Exatamente. coisa, né? Então, assim, condiz com menino, Sim. menino, criança e tal. E a gente vê comportamentos similares a esse em pessoas adultas, em pessoas velhas, em pessoas, enfim. E aí eu fico, gente, que Nossa, imaturidade, né, velho? Que bobeira, né? Pra que Pois é. isso? Ixi, eu gosto de escutar, moço. Eu fico não. quietinho, só escutando madurão. o povo. Não é que eu sou maduro, não. Você tá porque eu falando sou, que é. É porque eu sou imaturo falando. mesmo. Aí eu fico quietinho, caladinho, que eu não quero me Não dá mostrar. besteira, né? Isso. Não dá bobeira. Eu aprendi muito provérbios, moço. Provérbios fala assim que o tolo ele se passa por O sábio. tolo quando se calado, cala. né? Exatamente. Então, ó, eu fico caladinho, Boquinha quietinho, caladinha. Porque aí a gente aprende muito ouvindo. Ou então deixa o outro passar vergonha. Não, eu também. E você Sou não passa destino, vergonha. velho. Fala, Não. E esse trem de maturidade também, né? Não sei se você acha também que às vezes a pessoa por fora parece madura, mas por dentro também não é, né? Demais, A gente tem umas impressão dessa, né? demais. Isso aí direto acontece. Você vê, você fala assim, nossa, moço, eu pensei que o fulano era maduro, rapaz. Que cara infantil. Sim. Principalmente, assim, pelo menos eu já vi muitas vezes dentro de relacionamento. Dentro de relacionamento você olha assim e fala, não, eu pois é, trabalhava né? com Outro ca- aspecto. Eu Vamos trabalhava lá. com um casal. E aí, moço, eles assim, parecia que se amavam o tempo todo. Moço, tinha esfregação, carinho, Postar. tá, e daquele negócio e tudo. Benzinho. Aí um dia, moço, eu tô lá em casa. Tranquilo. Aí o filho dele me ligou, falou, pastor, corre aqui em casa que o trem tá feio. Eu falei, mas que foi? Moço, aí cheguei lá. Falei, moço, que bagunça que lá. Aí o menino foi me contar. O filho tava mais maduro que os pais. Foi contar que os pais brigam lá, e um bate no outro, e vira aquele negócio. E assim, a aparência por fora, você falou aí, a aparência, nossa, tá maduro, o trem tá tudo certo aqui, mas por dentro não tem nada legal. E assim, acho que a gente não precisa mentir, né? Sim. Mas a gente cara. precisa buscar. Aí eu vou até te fazer uma pergunta. Como é que eu busco maturidade? Eu também não sei onde que é que pega. Eu também não- É igual? É árvore, é? Tem no Mercado Livre? Mercado Sei Livre lá. deve ter, porque tem tudo. É. Vou fazendo propaganda aí. Mercado Livre patrocina. Patrocínio. Fala em propaganda, vamos fazer nossa propaganda Faça, aqui. moço, duvido.
Espaço Ciclo! Centro de atendimento. Centro de atendimento aqui, ó. Se você é imaturo, vem pra cá. Se você é maduro, vem pra cá também. Se você é maduro, vem pra atender. Se você não é maduro, vem pra Aprender. E ser tratado. Exatamente. Então, nós temos aqui psicólogos, psicoterapeutas, massagistas pra você relaxar. É bom, hein? É bom, moço, é bom, viu? Nós temos aqui o espaço de podcast, então nós estamos aqui no espaço, tem vários atendimentos aqui, aconteceram mais cedo, e que a gente está gravando de noite, gente, tá? Só para deixar claro. Funciona de noite também, inclusive, viu? Se você tiver aí, às vezes, uma demanda, um horário, tem psicólogas que atendem de noite, tem salas para você que é psicólogo atender de noite também, então a gente tem um espaço completo aqui. Na descrição do vídeo aí, tem o endereço de Instagram do Espaço Ciclos. Corre lá depois, segue, manda uma mensagem para Yasmin, ela vai te atender com o maior carinho, o maior cuidado. Bora lá. Como que a gente busca maturidade, velho? Bom. Você fez a pergunta e eu joguei pra você de volta e ninguém... E a vida passou. Bandidinho mesmo. Vai. Assim, vou falar na minha percepção, como eu tenho buscado maturidade. Madura. Não. Tá bom, desculpa, vai. Não acho que eu seja maduro. Tudo bem, cara. Eu tô crescendo em amadurecimento. Uhum. Acho que eu tô mais pra ver do que pra amar. De vez, né? De vez. Aquela como com sal, aquela manguinha como com sal. Ainda precisa de muito sal. Não, deixa eu até fazer um comentário aqui agora. Sim, faça, amor. Porque na hora ia pegar mal. Coisa madura é gostosa, né, velho? Eu ia falar, bem na hora que você falou que tava madura aí, não ia dar certo, não. Mas, assim, eu gosto de abacaxi, velho. Aí eu comprei um abacaxi lá, eu cortei ontem. Nossa, cara, o abacaxi quando tá maduro é muito gostoso. E aquele picadinho com Não, limão então, e sal. nossa, A boca virou um corvo agora. Cara, mas ficou bom, viu, velho? Geladinho assim e tal. A coisa que é madura é muito gostosa, né? Assim, falando de alimento, que é muito agradável de se... E geralmente, assim, por exemplo, tem umas coisas que ainda vai além, né? Tipo, vou dar um exemplo aqui de goiaba, que eu comprei também esse dia pra trás. Cara, cheiro de goiaba, você põe a goiaba dentro do carro e tá cheiro. Manga também, às vezes, geralmente. Então, assim, a coisa madura, ela é agradável, né? E por outro lado, a verde aperta, né? Exatamente. Toda fruta que você comprar verde, comprar abacaxi verde, você não dá conta de comer. Não. Amarga, qualquer aperta, fruta... Não tá no ponto, é ruim de digerir. Exatamente. E passado do ponto também, né? Sim, passado do ponto também. Passado do ponto Às também, vezes que é o famoso madurão. Vira um doce, né? Mas tem que amassar, né? E pôr no fogo e tal. Tem que tratar. E tudo. Exatamente. Se tá maduro demais, tem que tratar. Exatamente. Então, tudo é questão do equilíbrio. Pense no equilíbrio, vai. Fala aí pra nós. Como que você tá buscando a sua maturidade? Eu busco muito na palavra de Deus, principalmente provérbios. Acho que Provérbios prepara muita gente para a vida, para o dia a dia. Inclusive, Provérbios tem até receita de manteiga. E se você não sabe fazer manteiga, Provérbios ensina. Rocha. Mas Bíblia é buscar conhecimento. Qual que é a área que me falta maturidade aí? E aí eu vou buscar a respeito disso. Eu não entendo sei lá, do Espírito Santo. Aí eu vou procurar alguém que fale bem sobre o Espírito Santo e vou conhecer. Primeiro ponto para mim, escutar alguém, eu procuro conhecer quem que é essa pessoa. Toda a vida eu fui assim, até com música, eu preciso... quando eu escutava algumas músicas internacionais, até hoje, quando eu vou escutar alguma música internacional, seja quem vai cantar ela, eu vou procurar saber quem está cantando e qual que é o tipo de letra que eu estou escutando. Então, procurar alguém que fale aí com propriedade naquilo que está te faltando aí. Uma imaturidade financeira. Então, tem pessoas aí que vão falar com propriedade, com autoridade. E a gente sempre recomenda, né, para pessoas que trilham o caminho de Deus aí, porque vai te trazer uma luz não só para você crescer na área física, mas no espiritual também. Então, são duas coisas aí que eu busco. Aliás, 3, né? Busco em Deus, em primeiro lugar. Peço para Deus, falo muito com Deus, mas busco na palavra dele. E busco com pessoas que são maduras, que têm uma visão aí além daquilo que eu alcancei. Então, busco nesses 3 pontos aí, são os principais que eu busco. Alguns livros que a gente tem lido, alguns livros aí de assuntos, às vezes, que eu não entendo, eu vou procurar alguns livros. E anotar também é importante. Porque a gente anota, a gente retém muito mais. Vai anotando, de vez em quando eu tô lá no sinaleiro lá e
paro, pego os papelzinhos lá e vou anotar. E chego em casa, eu vou passando a Aham. limpo. Faço um monte de anotação durante o dia. E chego em casa, eu vou passando a limpo. Às vezes tá corrido É bom. demais, eu mando um áudio pra mim mesmo. E chego em casa, eu anoto. Porque se eu não mandar, eu esqueço. Aí você responde depois? Nada. eu mesmo, às vezes eu. E eu não, quando eu anoto, eu não preciso. Ouvir. Não, mas é interessante isso, né, velho? A assimilação quando você anota com a mão mesmo. E outra Sim. coisa é anotar com a mão, né? Não de forma digital Sim, também. de preferência com a mão. É. Porque Só digital quando eu tô muito corrido, que eu sei que não vai dar tempo. Aí sim. Uhum. E outra coisa, cara, que tem, até tá nas nossas anotações aqui, que eu acho interessante também, que é a Sim. questão de não se isolar, né? Viver em comunidade, que é aquela questão da comunhão, né? Que é interessante. Demais. Assim, que é importante, né? Porque é ela que vai mostrar pra gente, às vezes, alguém mais imaturo, às vezes alguém mais maduro, que aí a gente Sim. vai se espelhar, vai ver as atitudes da pessoa. E geralmente, também, eu acho também assim, Luciano, geralmente a atitude que mais irrita, igual essas que eu falei aqui, é uma atitude que a gente tem que se policiar sobre elas, que às vezes a gente faz sem ver, faz de uma outra forma e tal. Sim. Porque vamos imaginar esse negócio que eu falei aí da pessoa querer ser amostradinha. Aí, beleza, eu tô lá no meu canto vendo uma amostradinha lá e falando, moço, eu sei mais que ele, filho. Tô aqui caladinho. Moço, eu sei muito mais que burro. Você é burro ou quê? Ok. Então a gente precisa se policiar nesse sentido. Conviver com outras pessoas vai trazer pra gente essa consciência, né? Sim. Ver uma atitude no outro, pior ou melhor, mas vai Sim. trazer uma consciência de alguma forma. Vai fazer com que a gente cresça, né? Isso é malandrinho, você não vai responder mesmo, né? O quê? Como que você adquire maturidade? Tá, você me perguntou, né? Uai, moça, você já respondeu o trem, né? Não, mas você, ué. Não, mas eu é do mesmo jeito que você, ué. Eu sou imitão, ué. Você tá igual quando a gente faz pergunta na cela, o povo fala assim, é o mesmo que é bem isso aí mesmo. É igual ele falou. É igual ele. Mas o negócio é que pra gente, assim, Bíblia é o manual, né, velho? Manual. Eu tava explicando pra Giovana ontem, ela viu um desenho no carro lá e tal, tinha um manualzinho lá. E aí ela querendo que a gente lê o manual lá no desenho do manual. Eu falei, não, minha filha, o manual é um livrinho que vai mostrar como que funciona e tal, o que tem que fazer e tal. E pra gente a Bíblia é manual, velho. Manual. Então, assim, beleza, tá dando uma coisa errada, tem alguma coisa no manual aqui, vou ter que procurar nesse manual pra ver o que tá acontecendo comigo. Então, assim, eu acho que essa busca... E assim, eu não quero parecer muito espiritual aqui não, nem nada nesse sentido, nem complexar o que é simples, né? Mas eu acho que ler a Bíblia simplesmente já é um caminho, um pontapé inicial para o resto todo, cara. Demais. Ler, assim, um pouquinho. Eu não sou um leitor, assim, voraz, não. Eu leio um pouquinho todo dia. E esse pouquinho que eu leio todo dia, igual você tá falando, leio um capítulo de provérbio e tal. Todo dia eu tô lá no ponto, lá esperando meu 11 lá, mandando mensagem pra você de bom dia, coração. E ai, moça, não quer revelar pro povo aqui não? Olha. Eu mostro que não tem isso. E escrevendo e lendo alguma coisa. Sim. Beleza. E tem um tempinho e tal, leio alguma coisa, tem uma bíbliazinha lá na minha mesa, lá no serviço, lá tem um... E a gente vai assim, tentando buscar, assimilar e tal. Sim. E aí vai chegar naquele texto que a gente leu no comecinho do negócio, para que a gente chegue na estatura de Cristo, né? Inclusive, cara, você me fez eu lembrar um negócio que eu tava pensando aqui essa semana. Apocalipse 2:3, se eu não tô enganado, é isso mesmo. Jesus faz um alerta ali, né? Lembra de onde caíste, volte à prática do primeiro amor. E aí eu tava semana orando e pensando, eu queria voltar àquela intensidade do primeiro amor, assim. Aí o Espírito Santo me trouxe umas memórias, assim, o que eu fazia. Aí eu fui lembrando, assim, eu escutava algumas músicas específicas. Eu cresci ouvindo rap, então sempre gostei muito de rap. E quando eu converti, eu passei a escutar rap cristão. Uhum. E aí eu voltei a escutar aqueles rap do começo ali. Moço, me trouxe um avivamento interior. Sim. Cara, muito grande, assim. Aí você falando do ponto. Moço, lendo a Bíblia no ponto, assim. Eu tinha uma Bíblia que eu carregava no bolso. Onde eu parava, eu tava lendo ela, moço. E aí, toda vez que eu tava lendo ela na rua, eu tinha experiência. Alguém falou, não, você não tem alguma coisa pra você ler pra mim, não?
Ou então alguém fala, não, lê tal capítulo aí. E isso é bom, cara. É aquele negócio da comunhão. Você tá em movimento ali, tá aprendendo. E a gente precisa voltar algumas coisas, às vezes, assim, para reconectar com a essência ali. Porque o primeiro amor é o ponto essencial do evangelho, né? Com certeza, velho. E assim, já pra gente encerrar, lembrando de um ponto aí importante do livro, cara, o Luciano Subirá fala que, e a Bíblia também, né, de acordo com a Bíblia, que a herança, ela está condicionada à maturidade, né, ao crescimento do filho. Então, assim, Deus tem grandes coisas para nós, mas nós só vamos ter acesso para desfrutar com a maturidade. Essa é uma palavra boa, né? Um acesso. Um acesso. É aquele exemplozinho também, outro exemplo. Simplesão, mas beleza. O pai comprou um carro pro filho. Só que o filho tem 4 anos, 5 anos. Ele vai ter que esperar. Ele não vai poder dirigir o carro até ele chegar nos 18 anos, lá na idade que ele vai poder tirar a sua carteira. Se ele antecipar, ele vai ter consequências ruins. Exatamente, é aquilo que a gente falou. Quando você é imaturo, quando você age com a imaturidade, você tem prejuízos. E assim, o desfrute da herança que Deus tem para nós, ele está condicionado exclusivamente com a maturidade. Sim. Então, conforme eu me permito amadurecer, eu me disponho a amadurecer, eu vou ter acesso às bênçãos de Deus, à herança que Deus tem para mim, e com as coisas. E assim, em todas as áreas, né, cara? Porque assim, se a gente imaginar uma herança física, que é o mais comum, uma herança em dinheiro. A pessoa deixa uma herança em dinheiro e você só tem acesso com determinada idade, com determinada atitude. E você vai desfrutar daquilo melhor, porque assim, a pessoa que deixou a herança, deixou essa cláusula porque você vai desfrutar daquela herança direito quando você tiver determinada idade. Então, assim, da mesma forma Deus tem bênçãos para nós que elas estão presas, assim, digamos assim, elas estão com acesso restrito até que nós tenhamos a maturidade suficiente para desfrutar delas. Sim. Né? E é isso. Não, eu queria só relembrar esse ponto aí. Não, muito importante. E assim, que nós possamos pensar nisso, sabe? Esse é o nosso propósito aqui, fazer você pensar em alguma coisa diferente do que você está acostumado, alguma coisa que você não às vezes, que nós naturalmente não paramos para poder, né, pensar. E que forma que traga uma edificação, né, que traga um crescimento. Exatamente. O livro tá aí, mostra a capinha dele aí pro povo ver. Maturidade, Luciano Subirá. Livro muito bom. Você encontra ele digital, encontra ele físico. É um livro muito bom de se ler. Um livro tranquilo, capítulos pequenos, você lê tranquilo. Então, é bem bacana. Siga a gente. Não deixa de apertar o botão aí, não. Dá like, segue a gente aí, manda pra alguém que você acha que vai ser útil. A gente tá falando aqui, nós não somos expert, não somos estudiosos, não somos nada. Nós só estamos aqui conversando como 2 amigos e te chamando pra participar da conversa. Certo? Exatamente. Manda sugestão, você quer participar em breve, comenta, se Deus quiser, nós teremos aí uns convidados, que nós já estamos aí com alguns na ponta da agulha. Um negócio bacana em breve demais. Também, velho, nós precisamos fazer um ao vivo, pro povo comentar, nós queremos conversar fazer um ao vivo para conversar com o povo. Exatamente, aí vai ser massa, vai ser bom. Bacana demais. E enquanto isso, vai acompanhando a gente, manda mensagem aí nos comentários do YouTube, manda mensagem pra gente. Fala pra gente o que é que nós temos que melhorar, o que é que nós temos que piorar, se você quer você mais, tá gostando, se você quer menos, se não tá gostando, você quer que nós suma da sua vida, fala alguma coisa. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe demais da conta e até a próxima. É isso aí mesmo, até a próxima. Abraço, valeu!